Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, Mercados em Queda. Estamos diante de uma armadilha ou caminharemos para buscar o RSI semanal em sobrevenda? É isso que eu quero te mostrar de forma extremamente objetiva neste vídeo. Fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, ontem, sábado, dia sem liquidez, vimos uma movimentação brutal no Bitcoin e, obviamente, no mercado cripto como um todo. O Bitcoin perdeu o suporte em 80 mil dólares. Suporte que se formou justamente em 21 de novembro de 2025. Este suporte ele se sustentou por bastante tempo e o mercado apresentou uma lateralização de praticamente 2 meses. Movimento de 80 mil dólares colocava uma sustentação em um fundo duplo. Fechamos a sexta-feira, dia útil, com liquidez completa em 84 mil dólares. Mas, ontem, o mercado capturou liquidez próximo às mínimas. Mínimas de quando? As mínimas de abril de 2025, que também é o último fundo ascendente mensal. Vimos este movimento de captura de liquidez e encerramos o dia com uma rejeição, próximo aos 79 mil dólares. No momento que eu gravo esse vídeo, 6h30 da manhã, horário de Brasília, estamos em 78.650. Porque eu entendo que este é um movimento de armadilha em potencial. Mas espera. Considerar a armadilha não é fechar os olhos para os cenários que são os cenários mais brutais, cenários mais agressivos de baixa. Eu quero fazer este alerta, porque muitos entendem apenas uma via, uma visão, uma consideração. E o mercado financeiro não funciona desta forma. Se você quer, de fato, ter longevidade e você quer investir e ter retorno no médio a longo prazo, você tem que sim sempre estar pronto para os diversos cenários. É o que eu venho clamando, explicando, detalhando ao longo desses últimos anos. Então, ter caixa é vital. Ter uma tese bem estruturada é importantíssimo. E também trabalhar com os cenários. Melhor cenário possível, pior cenário possível. Cenário base, cenário de invalidação da sua tese, do seu cenário base. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, confere o vídeo que está aqui na descrição. Na verdade, os 3 vídeos que estão na descrição. Você tem acesso à tese de investimento. Eu detalho tudo sobre a minha tese, meu portfólio, movimentos, visão. Você conseguirá entender a importância de uma tese. É um vídeo denso, mas que vai te ajudar bastante. Você também tem acesso à aula de ciclo de liquidez e ciclo de calendário. Porque um movimento corretivo que muitos entendem que é ultra brutal e que vai nos levar aos 30 mil dólares é altamente improvável. É impossível? Não existe nada impossível no mercado, mas é improvável. E aqui nós trabalhamos com as probabilidades. E você também tem acesso ao nosso vídeo de caixa infinito. Ele é importantíssimo. Por quê? Você só consegue manter a sua sanidade e agir de forma analítica nestes movimentos se, além de planejamento, estruturação, ter cenários, você tem caixa. De nada adianta você ter tudo bonito e não ter caixa para aproveitar os cenários e caixa para proteger a sua parte mental. Então, por favor, se você tiver um tempinho neste domingo maravilhoso, assista esses vídeos. Pois bem, por que o meu cenário base
neste recorte é de que estamos diante de uma armadilha. O movimento de ontem foi um movimento muito brutal, claro, de captura de liquidez. Tínhamos sim liquidez em faixas inferiores e com a queda em um dia, preste atenção, sem a devida liquidez, foi muito mais fácil a captura desta liquidez posicionada de forma inferior. Então, nós vimos um movimento brutal em um dia sem liquidez que trouxe 2,5 bilhões de dólares em liquidações. Maior venda a mercado, queda no Open Interest. Mas isso tudo não quer dizer nada sem o gráfico. E quando a gente olha o gráfico, a gente vê uma similaridade muito interessante. Algo que eu, inclusive, mostrei aqui no passado. A perda dos 80 mil dólares, ou seja, a perda do seu fundo, pode formar uma armadilha que foi o que nós vimos em algumas vezes no passado. E de forma mais recente, foi presenciada em abril de 2025, no crash das tarifas. Por que este é um cenário que pode se firmar? E eu já vou te mostrar o que pode confirmar este cenário que pode nos levar a correções mais agressivas. E qual é o cenário? Se a gente entende que o movimento que nós presenciamos ontem foi um movimento em um final de semana, a gente deve lembrar que caso hoje, às 20h10 horário de Brasília, o Bitcoin se mantenha nesta área ou abaixo, se isto acontecer, nós teremos a criação de um gap gigantesco. No ponto atual, este é o gap que pode ser criado. Ou seja, a gente está falando de um gap de 6 a 7 mil dólares. Um gap de praticamente 10%. E o que a gente conhece por gaps? A maior probabilidade é que estes gaps sejam fechados. É garantia que a gente vai simplesmente subir? Claro que não. É a mesma visão que nós temos quanto a faixas de liquidez. Neste momento, a maior parte da liquidez do mercado está muito acima. Nós temos muita liquidez, ou seja, bilhões e bilhões de dólares em liquidez até 107 mil dólares. Isso quer dizer que o mercado simplesmente vai capturar essa liquidez? Não. Mas é um indicador importante. O gap vai pelo mesmo caminho. A maior probabilidade é que os gaps sejam fechados, principalmente os gaps formados em finais de semana. Se virmos um movimento como este e uma abertura de mercado diferente de 84 mil dólares, estamos neste momento em 78.750. Se nós vimos um preço diferente de 84 mil dólares, criaremos o gap. E o gap, que tem potencial para ser criado, ele vai sim exercer uma pressão de alta para que este seja fechado. Invariavelmente, seja fechado. E o que a gente tem também de histórico? Não é uma garantia, não é uma certeza, eu estou repetindo que 100% dos gaps serão fechados. Mas nós temos um estudo que é o seguinte: nunca tivemos movimentos de alta e de baixa prolongados com gaps sucessivos, seguidos, abertos. E qual é o cenário atual? Nós temos um gap em 93 mil, um gap em 95.670 e a gente tem o potencial de criar um novo gap. Então nós estamos falando de 3 gaps posicionados acima do preço atual. Na abertura nós teremos uma noção muito maior, mas este é um cenário que você não pode desconsiderar. Os últimos gaps, sejam gaps para cima ou para baixo, foram todos capturados. Então você tem que prestar muita atenção sim aos gaps. Mas eu volto a chamar este alerta. Não use apenas o gap como indicativo de compra ou venda. Pois bem, para que a gente
comece a ver este cenário, um cenário de queda, acumulação, invalidação de rompimento para cima, armadilha, captura de liquidez abaixo e reversão de mercado trazendo novas altas. Este cenário que está desenhado aqui, vamos projetar para que você entenda. Este seria o cenário para esta consideração. Para que isto comece a ser considerado, para que isto comece a tomar forma, para que isto, de fato, comece a fazer muito mais presença nas semanas que a gente terá pela frente, a gente precisa fechar primeiramente, hoje ou mais tardar amanhã. Estou gravando esse vídeo no domingo, ou seja, hoje, domingo ou mais tardar amanhã, porque amanhã, dia útil, liquidez completa no mercado. Nós teremos que fechar acima de 80 mil dólares. Na verdade, 80.500 dólares. Este é o primeiro passo para que a gente tenha este cenário base se firmando. Vamos recapitular. Tivemos um movimento brutal, queda no Open Interest, clímax no volume. Tivemos também liquidações em massa, vendas a mercado de forma brutal. Nós capturamos muita liquidez. Se eu falei isso, estou me repetindo, me desculpe, mas são informações importantes. E isso tudo aconteceu em um dia de final de semana, que pode trazer a criação de gaps. Perfeito? Então, temos um cenário de armadilha em potencial que começa a tomar forma se a gente começar a fechar acima de 81 mil dólares. Hoje, mais tardar amanhã. Este é o cenário 1. O que acontece se a gente confirmar a perda? E eu quero que você entenda o que é perda confirmada. Não adianta a gente rasgar o gráfico e voltar. Isso pode ser rompimento rompimento falso. O que nós temos que acompanhar? No outro cenário, na outra visão de mais quedas. Rompimento confirmado. Tivemos um movimento ontem, na verdade, desculpe. Ontem tivemos rejeição. Se hoje a gente tiver um movimento adicional e amanhã a gente fecha a semana assim e amanhã nós tivermos um fechamento assim, ou seja, abaixo da vela de rompimento, teremos um rompimento confirmado. Sim, eu estou falando de forma pausada. Coloque na velocidade 2 ou 3 ou até 4, caso você compreenda de forma muito mais natural essas informações que eu estou passando. Eu estou falando e sempre faço questão de falar de forma pausada para que todo mundo possa entender aquilo que eu estou apresentando. Então, quando a gente vai olhar para um rompimento, nós temos que olhar para um rompimento confirmado. O rompimento confirmado é o quê? Tivemos o rompimento. Para que ele seja confirmado hoje, eu vou ignorar hoje porque ainda é um final de semana, mas amanhã fechar abaixo da mínima do dia de rompimento, 75.600. Começou a fechar abaixo de 75.600, a gente vai olhar para um ponto muito mais crítico, um movimento mais crítico, algo que eu mostrei na última sexta-feira e, obviamente, eu fiz questão de detalhar na tese de investimento. Essa tese de investimento foi gravada já tem quase 2 meses. Aqui, para quem é integrante dos meus programas fechados, a gente já falou há algum tempo. Então, todo mundo está consciente. Tá? Então, que cenário é esse que você está falando, Luan? Pois bem, se você não assistiu ao vídeo de sexta, nós temos, neste momento, uma sustentação que vem lá de trás, que vem lá do último bull market. Topos
A gente trabalhou por muitos meses em 2024 abaixo desta área, conseguimos o rompimento. Abril de 2025, nós vimos uma sustentação justamente nesta linha, aceleramos e voltamos para este ponto. Se a gente confirma este rompimento, a gente abre espaço para movimentos corretivos maiores. Movimentos corretivos que tendem a nos colocar com o RSI, o Índice de Força Relativa, semanal em sobrevenda. Este pode ser, sim, um ponto para a acumulação com base histórica. O que eu mostrei na última sexta. Quando a gente começa a atingir, quando a gente começa a beliscar o semanal em sobrevenda, nós temos uma faixa de acumulação de bear market. É uma garantia, uma certeza que este é o melhor ponto? Não. Mas a gente sempre olha para o mercado financeiro, para o passado, para trazer as probabilidades de futuro. Ou seja, o que aconteceu no passado quando a gente atingiu o RSI semanal em sobrevenda? Nós tivemos, em 2015, ótimas faixas de acumulação. Em 2018, ótimas faixas de acumulação. Em 2020, a gente teve, olha só, março de 2020, o melhor ponto de compra em muito tempo para o Bitcoin. Veja, batemos no último bear market semanal em sobrevenda. RSI semanal em sobrevenda. E agora a gente volta a considerar este cenário. Se a gente tiver confirmação de rompimento, abre-se espaço para que a gente chegue no semanal em sobrevenda. Você vai olhar para este ponto, RSI, Índice de Força Relativa, semanal em sobrevenda. Será neste ponto que eu voltarei a acumular. Entenda, existe um cenário base, existe o cenário de invalidação e existe o pior cenário, entre aspas. O pior cenário, ele sempre casa com o melhor momento para acumular. Então, se prepare, tenha plano para os diversos cenários. Quando você tem bons planos, você vai agir de forma analítica. Se você não está se preparando em absolutamente nada, não existe a menor chance, eu vou repetir, a menor chance de você sair bem-sucedido. Mercado financeiro é muito mais do que comprar e vender. É planejamento estratégico, é preparação, é tese, é estudo, é seriedade e é visão de médio a longo prazo. Não tem como você ter sucesso se você agir de forma emocional. Olha o que aconteceu na sexta-feira com o ouro, com a prata. A prata virou meme coin, caiu 40%, quase 40%. Imagina quem simplesmente entrou na euforia, ou seja, agiu de forma emocional, comprou prata. Com certeza, quem fez isso de forma emocional acabou por vender de forma emocional naquele movimento brutal da sexta-feira. Então, vamos olhar com muita atenção para diversos cenários, preparar planos, preparar tese. Se você me acompanha, você sabe que eu venho falando sobre isso ao longo deste movimento como um todo. Isso só fazendo um recorte recente, porque a gente fala de tese, plano há muito tempo. E a nossa aula de caixa está aí para provar. Se você quiser ficar totalmente antenado, conectado, ter acesso a atualizações de forma gratuita, basta você entrar na nossa comunidade geral do Telegram. Ontem eu foquei nos meus integrantes do Premium, mas eu fiz questão de mostrar o cenário base lá na comunidade geral. Ou seja,
Todo mundo que estava na comunidade, mais de 20 mil pessoas, tiveram acesso a esta visão. Participe, segundo o link da descrição. Este conteúdo pode realmente te ajudar. Mas lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Volto a qualquer momento com atualizações, mas eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos, com muitos lucros no bolso.